Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Via ao Mundo. Neste vídeo vamos dar continuidade à unidade obtenção de matéria e vamos dedicar maior parte deste vídeo, ou melhor, todo o vídeo, especificamente aos heterotróficos. E, portanto, muito sumariamente vamos começar por abordar os conceitos de ingestão, digestão e absorção, que são comuns a todos os organismos que vamos falar. Depois também vamos falar dos processos de digestão intracelular e extracelular, e dentro da digestão extracelular vamos abordar dois tipos em específico, a extracorporal e intracorporal, e fazer as suas devidas distinções. Depois também vamos falar dos diferentes tipos de sistemas digestivos e relacioná-los com o grau de complexidade dos organismos e também com a sua capacidade evolutiva. E precisamente vamos abordar a digestão intracelular em primeiro, portanto, intra de dentro, celular, portanto, da célula, portanto, dentro da célula. Mas antes disso, convém recordar ou até introduzir conceitos que são importantes. O conceito de ingestão, como devem calcular, é a incorporação do alimento no organismo. Se fizermos, por exemplo, a analogia com o ser humano, a boca é o local onde se dá precisamente a ingestão. Mas se falarmos, por exemplo, de organismos mais simples, como por exemplo, organismos procariontes, unicelulares, não é? Estamos a falar de que nesses organismos não existe boca e, portanto, tem que ocorrer um transporte transmembranar, ou seja, a partir da membrana. E, portanto, terá que ocorrer endocitose de partículas alimentares. E, portanto, aqui o conceito de ingestão aplica-se tanto a organismos mais complexos como a mais simples. A digestão também é um processo muito importante e envolve sempre a intervenção enzimática, ou seja, as enzimas, que são proteínas que têm atividade funcional, isto é para recordar, não é? Elas funcionam como uma espécie de tesouras, não é? Que vão catabolizar reações de hidrólise, ou seja, transformar moléculas mais complexas, macromoléculas, em moléculas mais simples. E isso tem que haver libertação de energia e, portanto, tem que haver formação de ATP, certo? Isto pode-se dar ao longo de um tubo digestivo, em organismos mais complexos, ou até no próprio interior da célula, em organismos mais simples, como vamos ver. A absorção já é o próprio processo em que a célula vai, no fundo, recolher aquilo que sobrou da digestão, aquilo que é essencial para ela produzir a sua própria energia, ou seja, os nutrientes que vão passar de membranas celulares em membranas celulares. Por exemplo, se falarmos no ser humano, podemos estar a falar das células do intestino para o sangue e do sangue para as diferentes células do organismo. Ora, o processo de digestão intracelular é, de facto, um processo bastante simples. Ele é típico em organismos unicelulares, como é o caso da ameba, mas também em organismos multicelulares de grau de complexidade bastante baixo. Este processo começa por um transporte em massa, que é precisamente a endocitose, e, portanto, há uma incorporação do alimento ou das partículas alimentares no interior da célula. Mas, a par deste processo, há a intervenção de três organelos primordiais. Estes organelos também vocês devem estar recordados das suas funções. O retículo endoplasmático rugoso, o complexo de Golgi e o lisosoma. O retículo endoplasmático rugoso lembra-vos sempre uma espécie daquelas saquinhas de bolinhas que vêm a embrulhar as encomendas. E, portanto, aquelas bolinhas são os ribossomas. Os ribossomas são organelos encarregues de sintetizar as proteínas. Ora, essas proteínas vão ser transportadas por uma vesícula de transporte, que são estas vesículas que estão aqui, para o complexo de Golgi ou dictiossoma. Ora, a partir do momento em que estas proteínas chegam ao complexo de Golgi, o que ele vai fazer é maturá-las, ou seja, vai conferir-lhes uma estrutura tridimensional
ou seja, pode ser, por exemplo, uma estrutura quaternária. E a partir desse momento, a proteína pode adquirir aquilo a que nós chamamos de ação enzimática, ou seja, a proteína pode passar a ser uma enzima. Ora, depois de formada a enzima, esta é transportada por um organelo específico, que é, no fundo, uma vesícula, que se chama lisossoma e que contém, portanto, as tais enzimas. Este lisossoma funde com a vesícula endocítica e dá origem àquilo que é o bacilo digestivo. Ora, o que é que contém o bacilo digestivo? O alimento, ou as partículas alimentares, macromoléculas, não é? Que foram endocitadas, nomeadamente fagocitadas, porque é um processo de fagocitose. Se fosse um fluido ou se fosse um lípido, já seria inocitose. E também as enzimas. E, portanto, o que as enzimas vão fazer, como vocês já sabem, é digerir e hidrolisar aquelas macromoléculas a micromoléculas. Ora, o que é que acontece? Depois das micromoléculas já se terem formado, a célula vai absorver os nutrientes formados, ou seja, os nutrientes vão passar da membrana da vesícula para o citoplasma e os metabolitos vão ficar ali dentro da vesícula e vão formar aquilo que se designa de vesícula exocítica. Ora, a vesícula exocítica torna-se a fundir com a membrana plasmática, tem exatamente a mesma composição que a própria vesícula, e são libertados os metabolitos para o meio extracelular. Portanto, é um processo extremamente simples que envolve estes três organelos que acabamos de ver. Pois bem, mas isto é muito simples se falarmos em organismos cuja digestão é intracelular, portanto, organismos unicelulares ou pluricelulares de grau de complexidade bastante simples. Mas então, se falarmos de organismos que já são mais complexos, que já têm muitas células, então muitas vezes aí ocorre aquilo que é a digestão extracelular, ou seja, fora da célula, ok? E eu pus propositadamente esta imagem de um pão com belor, precisamente para vocês entenderem que os fungos são um exemplo de organismos que realizam digestão extracelular. Mas antes de entrarmos então nos fungos, vamos distinguir já dois tipos de digestão extracelular. Existe a digestão intracorporal, que é aquela que realiza-se dentro do corpo do organismo, ou dentro do organismo, se quisermos ser mais específicos, em cavidades ou em órgãos específicos, por exemplo, ao longo de um tubo digestivo. É o caso, por exemplo, da minhoca, é o caso do ser humano, é o caso dos mamíferos, é o caso das aves, etc, etc. E depois temos a digestão extracelular, extracorporal, ou seja, fora do corpo. E vocês dizem assim, como é que a digestão pode ocorrer fora do corpo? É um caso muito particular dos fungos. Não quer dizer que não ocorram em outros organismos, porque na biologia há sempre exceções, e que consiste, como já vamos ver, na libertação de enzimas para o substrato, ou seja, para o meio envolvente onde esse organismo habita. Então é precisamente isto que ocorre na maior parte, se não em todo o reino fúngico. Os fungos têm um conjunto de hifas, que são filamentos celulares que podem ser subdivididos em micélio. Micélio é o conjunto das hifas, micélio subterrâneo e micélio aéreo. O micélio subterrâneo está encarregue por permitir a adesão do organismo ao substrato e o micélio aéreo está mais responsável pela reprodução do organismo. É aquilo que nós depois chamamos o próprio cogumelo, aquela estrutura frutífera do cogumelo que nós muitas vezes comemos, obviamente se ele não for venenoso. Ora, o que acontece é que ao nível do micélio subterrâneo, ou seja, do conjunto das hifas subterrâneas, que são uma espécie de raízes do nosso cogumelo, o que vai acontecer é a libertação
das enzimas para o substrato. Ora, o substrato, o que é rico em macromoléculas, como nós já vimos, o amido, que é um polissacarídeo, e portanto que vai ser convertido nos seus monómeros de glicose, e as proteínas, que são também constituídas por vários aminoácidos, e portanto os aminoácidos são as pecinhas de puzzle que vão sobrar depois de eu ter desmontado o puzzle todo, ok? E depois estes monómeros serão absorvidos pelas hifas e distribuído por todas as células do cogumelo. Portanto, é um processo bastante simples que ocorre no substrato, ok? Não esquecer que os fungos ocupam uma posição bastante importante nas cadeias alimentares, que é a função de decompositores, ou seja, eles transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica, que será utilizado depois pelos produtores primários, não é? Pelas plantas, para a produção da sua própria matéria orgânica. Ora, muito bem. Na digestão intracorporal, ou seja, digestão que ocorre no interior do organismo, nomeadamente em cavidades específicas, em órgãos específicos, é importante distinguirmos desde já dois tipos de tubo digestivo. Pode existir o tubo digestivo incompleto, ou seja, um tubo digestivo que apenas possui uma abertura para o exterior, e essa abertura tem, ao mesmo tempo, a função de boca e de ânus. É um bocadinho nojento, não é? Se pensarmos que a partir daquela abertura, tanto entra o alimento como sai ou são excretadas os metabolitos, as fezes, se assim quisermos fazer uma analogia com o ser humano, não é? E são dois exemplos que vamos ver de organismos com este tubo digestivo, o caso da hidra de água doce e o caso da planária. Depois temos um tubo digestivo, se calhar, não é se calhar, mais evoluído, obviamente, que é o tubo digestivo completo. Ou seja, o caso do homem e da minhoca, em que já existem duas aberturas independentes para o exterior, uma que serve de boca, onde se dá a ingestão do alimento, e também onde começa o próprio processo de digestão, e o ânus, por onde são excretados os metabolitos, nomeadamente, por exemplo, na formação das fezes. Ora, no caso da hidra de água doce, portanto, um organismo que de facto tem uma digestão extracelular intracorporal, que ela ocorre numa cavidade específica, que é a cavidade gastrovascular, o tubo digestivo é incompleto. E porquê? Basta olhar para esta imagem que nós vemos apenas uma única abertura para o exterior, que aqui diz que é a boca, mas que perfeitamente poderia ser o ânus. Portanto, eu quando legendei esta imagem, podia ter colocado boca ou ânus, ok? Os cnidários, que é, no fundo, o filo a que faz parte, é a hidra de água doce, têm uma curiosidade. É que eles têm células específicas, muitas vezes aqui nos tentáculos, que libertam substâncias tóxicas que permitem a paralisação das suas presas, ok? E, por exemplo, aqui na cavidade gastrovascular, vemos uma pulga do mar, ou Daphnia, que foi, no fundo, ingerida por esta hidra, ok? Muitas vezes, portanto, por auxílio, não é dos tentáculos, a presa é ali, no fundo, emaranhada e colocada no interior da cavidade gastrovascular. Ora, o que é certo é que na hidra de água doce pode ocorrer os dois tipos de digestão, quer a digestão intracorporal extracelular, quer a digestão intracelular. Ok? Embora a extracelular é a que domine sobre a intracelular, geralmente é que ocorre em mais abundância. E, portanto, quando falamos de digestão extracelular, falamos aqui em células específicas, que são as células glandulares. São células da cavidade gastrovascular que estão encarregues de produzir enzimas. E essas enzimas são libertadas para esta cavidade e vão, precisamente, hidrolisar as macromoléculas em micromoléculas, ok?
Mas também existem células que são responsáveis por fagocitar, ok? Para o seu interior, através de invaginações da membrana, partículas alimentares e realiza-se então o processo de digestão intracelular, como vimos que ocorria, por exemplo, em organismos unicelulares, ok? Portanto, tanto pode acontecer um como o outro. Ora, há inúmeras desvantagens neste sistema digestivo. Primeiro, a primeira desvantagem é o facto de existir apenas uma abertura para o exterior, não é? Isto não permite um fluxo unidirecional do alimento ao longo da cavidade, ok? Portanto, acaba por haver uma mistura, ou melhor, acaba por não haver um processo eficaz de digestão das macromoléculas, ok? Portanto, muitas delas, se calhar, não chegam a ser absorvidas, nem chegam a ser bem digeridas. Outra desvantagem muito grande é o facto de o alimento misturar-se com os metabolitos na cavidade gastrovascular, ok? É um dos casos, porque o facto de existir apenas uma única abertura não permite a libertação eficaz dos metabolitos e, portanto, isto também vai dificultar a absorção. Outra coisa que dificulta muito a absorção é o facto da cavidade gastrovascular ser responsável por transportar os nutrientes para todas as células do organismo. Ou seja, não há um sistema circulatório a par do sistema digestivo que leve os nutrientes absorvidos a todas as células. E muitas vezes isto acaba por ser extremamente pouco eficaz em termos energéticos, ok? Porque nós temos uma grande área de contacto, tá bem? E uma pequena superfície de contacto. Isto não permite uma eficiência energética muito grande. Na planária, é muito semelhante àquilo que vimos, portanto, na hidra de água doce. Portanto, nós temos apenas uma única abertura para o exterior, que é a boca ou o ânus, portanto, é um tubo digestivo incompleto, na mesma, por onde entra o alimento e por onde saem os metabolitos. A digestão ocorre numa cavidade gastrovascular, tal e qual como na hidra, mas aqui há uma particularidade, é que a planária já é um bocadinho mais evoluída, se quisermos, do que a hidra, porque a cavidade já é mais ramificada, e o facto de ser mais ramificada aumenta a superfície de contacto e aumenta, assim, a absorção dos nutrientes, ok? Portanto, isto já é um passo na evolução, ok? No caso das minhocas, é o caso, se calhar, mais parecido destes que estamos a ver até aqui, mais parecido com o ser humano, porque já vemos um tubo digestivo completo, que tem, portanto, duas aberturas para o exterior, a boca, que serve para a entrada do alimento, a ingestão, e o ânus para a excreção das fezes e, portanto, dos metabolitos que são resultantes da digestão. A digestão é extracelular, mas é intracorporal e ocorre ao longo de um tubo digestivo de uma forma sequencial. Isto é muito importante. Porquê? Porque ao longo do tubo digestivo vão intervir diferentes enzimas e estas diferentes enzimas vão promover uma melhor digestão das macromoléculas, ok? Para além disso, há muitas vezes a ação mecânica dos próprios órgãos do tubo digestivo também vão permitir essa mesma digestão, ok? E depois há outra vantagem muito importante na minhoca, que é o sistema circulatório. Portanto, aqui na minhoca já temos um sistema circulatório, digamos, um bocadinho mais sofisticado. Obviamente que não se compara ao sistema circulatório que existe no ser humano, mas temos então aqui um baso dorsal e um baso ventral. E temos os arcos aórticos, que são, depois tem os corações, que são, acho que são cinco, se não me falha a memória, no caso da minhoca.
Ora, o que acontece é que estes vasos estendem-se ao longo do corpo da minhoca. E aqui temos, precisamente nesta imagem, o vaso sanguíneo dorsal e o vaso sanguíneo ventral. Entre estes, no intestino, nós temos uma estrutura que se chama prega dorsal, e a prega dorsal, ou tiflossol, permite aumentar a superfície de absorção. E uma vez que está próxima dos vasos sanguíneos, é quase como um transporte direto dos nutrientes do intestino para o sangue, ok? E do sangue para as diferentes células do organismo. Portanto, isto é, de facto, muito importante no caso das minhocas e depois vamos ver uma estrutura similar no caso do homem. Portanto, de uma forma geral, o alimento entra pela boca, depois passa para a faringe, no esófago. O esófago aqui tem muitas vezes a função, tem, no caso do ser humano, portanto, existem movimentos peristálticos, não intervêm aqui enzimas de importância, ou melhor, nem sequer há propriamente digestão química, e os movimentos peristálticos, ou seja, os movimentos físicos de própria contração do corpo e dos próprios órgãos, é que vão já ali provocar um processo um bocadinho de digestão, se quisermos assim propriamente dizer. Depois, no estômago, há a intervenção da pepsina, que é uma enzima importante ahm, para a digestão dos péptidos, e também outros processos, também continua a existir os movimentos peristálticos. Depois, outra estrutura que existe ahm, no caso da minhoca, e podemos fazer também comparação com as aves, é o papo, não é? Que é uma espécie de órgão de armazenamento, onde vai ficar ali armazenado temporariamente o alimento, não ocorre digestão. A moela possui paredes musculosas, e grânulos de areia também ingeridos vão ajudar a triturar mecanicamente o alimento e facilita depois a posterior digestão química. E no intestino há então a ação enzimática propriamente dita, e depois numa parte mais avançada, se quisermos assim, do intestino, a absorção. Ok? Portanto, a absorção dos nutrientes, precisamente através desta passagem da prega dorsal, ou tiflossol, para os vasos sanguíneos, nomeadamente para o vaso sanguíneo dorsal. Ok? O ânus é onde ocorre então a eliminação dos metabolitos. Ora, no homem, o processo é muito similar, portanto, um tubo digestivo completo, com boca e ânus. Ocorre digestão extracelular, mas sempre intracorporal, portanto, ao longo de um tubo digestivo, com os seus diferentes órgãos. E uma estrutura que eu há bocado vos disse que era similar à da minhoca, não é? ou na minhoca, ou são as microbilosidades. No intestino existe uma espécie de células alongadas, muito fininhas, que aumentam a superfície de absorção, uma vez que elas têm contacto com capilares sanguíneos, elas são muito capilarizadas e têm uma camada muito fina de microbilosidades, que são estruturas similares a esta que vocês veem aqui, só que muito mais pequeninas. Isto aumenta muito a superfície de absorção e permite que os nutrientes passem praticamente de forma imediata do intestino para o sangue e do sangue depois para as diferentes células do organismo, ok? Ora, como sabem, a digestão no ser humano é sequencial, portanto, dá-se, eh, digamos, por algumas etapas, não é? É bastante eficiente. Começa na boca, a digestão já começa logo na boca, com a intervenção, por exemplo, da amilase. Portanto, a amilase, por exemplo, vai fazer com que algumas partículas de amido já comecem a ser digeridas, etc. Ok? Depois, a faringe e o esófago
com os tais movimentos peristálticos, já podem contribuir um bocadinho para este processo de digestão, mas não é esse o grande ou a grande importância, ela serve mais de ou servem mais de contacto entre o estômago e a boca. No estômago, então, aqui sim já começa a digestão química propriamente dita, com a intervenção da pepsina, não é? Tem a mesma função que tinha nas minhocas, a digestão também com os tais movimentos peristálticos, etc. O que não tínhamos na minhoca e que aqui temos é a divisão do intestino em dois intestinos, se assim quisermos dizer. O intestino grosso e o intestino delgado, certo? Ora, aqui temos precisamente o intestino delgado, ok? É aquele mais fininhozinho, não é? E ele recebe o suco pancreático, ou seja, o suco do pâncreas, porque não esquecer que o fígado, por exemplo, tem uma importância muito grande na produção da bilis, não é? E a bilis é, no fundo, ajuda a emulsificar as gorduras, e ajuda também na ação, ou facilita a ação da lipase pancreática, não é? Ora, e o pâncreas também atua aqui depois ao nível do intestino delgado, já para digerir o amido, as proteínas e as gorduras, certo? Portanto, são no fundo ali estruturas ou órgãos que vão libertar enzimas, secretar enzimas, mas que o alimento não chega a passar por eles propriamente dito, não é? Portanto, são no fundo gângulas, glândulas, desculpem, ahm, enzimáticas, está bem? Desculpem. Depois passa para o intestino grosso, e no intestino grosso, então, já temos aquilo que nós chamamos de absorção dos nutrientes, embora no intestino delgado, mais para o fim, também já há um bocadinho de absorção, e também, sobretudo, a absorção de água. No intestino grosso já começa a haver a formação de fezes, portanto, digamos que a absorção dos nutrientes dá-se mais no intestino delgado, mais no fim do intestino delgado, início do intestino grosso, porque depois no intestino grosso já temos a formação das fezes e, portanto, já temos os metabolitos prestes a ser libertados. E no ânus, depois, precisamente, é libertado então os metabolitos sob a forma de fezes. Ora, quais são as vantagens de um tubo digestivo completo e que já fomos vendo ao longo dos slides, não é? E já podem chegar a essa própria conclusão. Primeiro, os alimentos deslocam-se num sentido unidirecional, não é? E isso permite uma digestão mais sequencial e mais eficiente. Obviamente que há intervenção de diferentes enzimas, de diferentes processos de digestão, e isso é muito mais eficaz depois quando vamos falar até propriamente da absorção, ok? Depois há uma absorção, portanto, mais eficiente, porque também vimos que não há muita mistura de metabolitos com as partículas alimentares, ok? Isso permite a separação, obviamente, dos metabolitos da porção dos alimentos, porque os metabolitos não ficam muito tempo no sistema digestivo. Eles são rapidamente convertidos em fezes e, claro, consoante o metabolismo de cada um, são excretados para o exterior, precisamente. Um conceito que eu gostaria que vocês retivessem, que há muitas e eu próprio, quando estudava, que ainda estudo, biologia e geologia, uh, tinha muitas dúvidas, é a diferença entre excreção e secreção. Quando nós falamos em excreção, geralmente é para eliminar substâncias que não têm interesse nenhum para as células ou para o organismo e que até são muitas vezes prejudiciais, como é o caso dos metabolitos. Quando falamos de secreção, é no fundo uma libertação também de substâncias, mas substâncias essas que podem ser enzimas, podem ser outro tipo de substâncias que tenham
alguma importância para o organismo, ok? Nomeadamente, há bocado vimos a bilis, não é? Que é esse tal líquido, não é? De sais biliares que o fígado produz e que secreta, precisamente secreta, não é excreta, é secreta, porque ele é importante para depois emulsificar as gorduras, não é? Portanto, é um exemplo. Portanto, estas são as vantagens de um tubo digestivo completo. É uma absorção mais eficiente, uma digestão sequencial e mais eficaz, e depois também o facto de resíduos ou dos metabolitos não se acumularem durante muito tempo, está bem? Portanto, espero que tenham gostado e nunca se esqueçam que todo sonho brota de uma pequena semente. Até ao próximo vídeo, fiquem bem.